parando. Hoje tem um monte de competição que a Toledo vai, desde Washington, nos Estados Unidos, até em Bogotá, na Colômbia. A gente não é ensinado isso na escola, de que a faculdade é diferente da escola. Sim. Ela não se trata somente das aulas. E durante o dia, de manhã e à tarde, são os jogos. Então, todas as modalidades, futebol, vôlei, basquete, handebol, xadrez, truco já teve também. A faculdade não é sobre conseguir só os skills acadêmicos de informação, mas... Olá, seja bem-vindo ao Facu em Foco, o podcast que vai te aproximar do mundo universitário. Hoje, o tema é super descontraído. São as atividades extras que a faculdade proporciona e também aquela transição entre ensino médio e universidade. Eu sou a Júlia Marchetti, sou jornalista aqui na Toledo Prudente e estou com 2 convidados para falar mais sobre o assunto. Um deles é o nosso pró-reitor acadêmico, Igor Toledo, egresso da casa, e que também fiquei sabendo que aproveitou bem esses extras da faculdade aí. Com certeza, eu tive uma jornada universitária bem variada, vamos dizer assim. Então vou poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Espero que vocês tenham também essa jornada. Incrível. E também estamos aqui para representar o lado universitário, que é a Lorena, caloura de Arquitetura e Urbanismo na Toledo Prudente. Seja bem-vinda, Lorena. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse episódio do Facu em Foco. Vamos começar então, já que depois a gente vai falar das atividades extras e tudo mais, vamos começar do início, né? Que é quando rola aquela transição de ensino médio para faculdade. É uma transição importante, necessária em muitos casos, na maioria deles, e eu queria que o Igor comentasse com a gente sobre como transformar essa transição um pouquinho mais leve, que talvez seja realmente por meio desses grupos mais diferenciados da faculdade. Bom, a faculdade, a transição de ensino médio para a faculdade realmente é uma transição complicada, porque o ensino médio você tá ali sendo tratado como uma criança. Você não pode faltar, você tem que entrar na aula, você tem que seguir toda uma rotina, tem livro-texto, livro-atividade, tem alguém pegando na sua mão o tempo todo e fazendo você seguir um caminho. E na faculdade é totalmente diferente, você é tratado como um adulto. Se você não quiser entrar em sala de aula, azar o seu, né? A Lorena, sim, espero que não saiba disso, espero que ela participe das aulas, mas sim, brincadeiras à parte. Você é tratado como um adulto. Isso. Eu acho que essa é a principal dificuldade na transição. O aluno ter consciência de que depende dele, não vai ter ninguém puxando a mão dele, não vai ter ninguém correndo atrás dele, vamos dizer assim, para que ele assista a aula, para que ele preste atenção, para que ele faça as atividades. Então, uma forma de tornar isso mais leve talvez seja ter o contato com os veteranos, seja por meio da bateria, seja por meio da própria atlética, ou realmente conversando aqui no campus, nos momentos que nós temos de interação, e pedir ajuda, conversar com esse veterano para que ele indique ali um caminho ou dê algumas sugestões. Isso, eu acho que... voltado para o Igor também, nessa questão do acolhimento, né? Que eu acho que a Toledo Prudente trabalha muito bem isso, não só pelos professores, coordenadores, todo mundo que está no campus, né? A gente acolhe e tem que abraçar mesmo, entender esse momento de transição dos alunos. Perfeito. Inclusive, me coloco à disposição para quem estiver entrando na faculdade, pode vir falar comigo. Nós temos também a psicopedagoga aqui da instituição. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro muito bem que eu tive esse choque, né? Na escola eu tinha tudo direcionado, o que eu precisava estudar, eu tinha o livro-texto lá, o caderninho de atividades para seguir, para fazer. Quando eu cheguei na faculdade era o professor falando, slide na tela e não tinha como eu acompanhar ali no texto ou saber o que ia acontecer. Claro que tem a ementa da aula, tem todo o conteúdo programático, mas... é diferente. Então procurar essas pessoas, seja o professor, seja o psicopedagogo ou a psicopedagoga que estiver atuando na instituição, vai ajudar bastante o aluno. E agora vamos falar então um pouquinho com a Lorena, que está passando por essa transição. Terminou o primeiro semestre agora da faculdade. Sim. E como é que foi esse primeiro semestre, Lorena? Como é que você viu a faculdade, assim, esse novo mundo? Particularmente, eu sinto que a minha transição do ensino médio para a faculdade foi, em geral, tranquila. Porque, como o Igor já disse, eu tinha já essa postura no colegial, de estar buscando atrás, de ter meus objetivos, de ter um foco em estudar. Então, quando eu cheguei na faculdade e percebi que
o meu desenvolvimento como profissional depende geralmente do meu esforço, que os professores não vão estar me forçando, ou que eu que tenho que correr atrás, era algo que eu já estava acostumada e já previa. Bem, eu tive um grande desafio da mudança do colegial para a faculdade, que eu acho que é um desafio bem comum, que foi a escolha do curso. Perfeito. Foi o meu grande desafio. Sim. E como é que você chegou na arquitetura e urbanismo? Como é que foi pra você? Foi uma grande reviravolta, porque não tinha sido a minha primeira escolha de curso, mas eu sou artista, sou bailarina, e eu tô me dando muito bem no curso, com os professores, e eu espero que eu possa ser uma grande profissional na área. Que legal. Bacana. Agora eu queria que o Igor falasse pra gente, já introduzir um pouquinho o assunto das principais diferenças, mas que ele se aprofundasse um pouquinho mais. Exatamente, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, entender, né? Talvez, eu não sei, talvez esteja nessa transição já, ou talvez ainda esteja no ensino médio. Realmente pra entender mais ou menos como é que funciona o mundo da faculdade. Bom, vamos lá. Quando o aluno entra na faculdade, ele tem duas opções. Ele pode ser o aluno regular. O que é o aluno regular? É aquela pessoa que ela vai entrar no primeiro dia de aula, vai sair no último dia de aula, sem muita diferença. Ela vai assistir às aulas nos horários certos, vai fazer as provas, pode até ser um ótimo aluno, vai tirar só nota boa, não vai pegar nenhum exame, mas ele vai ser regular, ele vai fazer só ali o mínimo que se espera dele para se formar. E tem aquele aluno que ele tem uma trajetória um pouco mais... Quando eu faço assim, não quer dizer que é de altos e baixos, tá? Mas ela vai variar muito ainda dentro do escopo do curso. Então, por exemplo... tirando a minha trajetória, desde o primeiro termo eu comecei a fazer estágio. Então eu entrei na faculdade, na verdade eu era menor aprendiz e entrei na faculdade. Então eu já entrei na faculdade, fiz direito, né? Sou egresso da Toledo no curso de direito, trabalhando no escritório jurídico como menor aprendiz. Então eu já entrei direcionado. Muitos dos meus amigos esperaram até o 4º ano para fazer estágio. Desde o primeiro termo eu estava lá fazendo estágio. Participar da bateria, participar da atlética. A faculdade em si, ela te traz muito conhecimento, ela te traz muita habilidade técnica. Mas a parte comportamental, principalmente, ela vai vir a partir dessas interações. Então, eu fui diretor de esportes da faculdade, da atlética. A responsabilidade era minha de levar o material para as pessoas jogarem, de alugar a quadra, de ir atrás de professor. Se eu não fizesse isso, não ia ter treino. Então, cria no aluno uma responsabilidade. Que mais? Bateria, vim para os ensaios e para as competições. Então, a gente viajava, fui para Ourinhos, fui para Jacarezinho, fui para Sorocaba... mas para mais alguns outros lugares, isso só falando em atlética e bateria. Pensando agora no que a faculdade proporciona, tem uns grupos de estudo que também são fantásticos. Pelo grupo de estudo, eu consegui ir para Colômbia, para Bogotá, eu fui para Curitiba participar de uma competição também, eu fui para Portugal, passei 6 meses em Portugal com uma bolsa do Santander, que foi algo que a faculdade proporcionou, uma parceria do Santander com a Toledo. Eu também tive a oportunidade de ir para Nuremberg, na Alemanha. Acabou não dando certo essa viagem por questões à parte, mas nós participamos dessa competição via online. Que mais que a gente faz dá para fazer durante a faculdade? Outras atividades como monitoria. Então, são alunos que dão aula para outros alunos que já podem começar a treinar, principalmente quem quer ir para a área docente. O próprio calçadão ali, tem muitos alunos que ficam só na sala de aula, não saem pro calçadão. Então ir pro calçadão, conhecer um pouco o calçadão, espaço TAI, participar das atividades que a faculdade oferece, desde palestras, grupo de estudo, das competições, bateria, atlética. É um compilado que vai te trazer experiências e principalmente contatos, porque conhecimento por conhecimento, hoje que nós estamos na era da informação, qualquer um consegue. Eu consigo acessar a internet hoje e ficar fera em qualquer assunto. Agora, conhecer as pessoas, ter acessos e fazer networking, isso aí, a faculdade com certeza, para quem sabe aproveitar, ela dá abre uma porta enorme. Igor, é aquela oportunidade, exatamente como você falou, é o fora da sala de aula, né? É aproveitar as atividades que o professor coloca à disposição e não ver apenas
esses dias, em um dos episódios, a gente comentou sobre as palestras, né? Que o pessoal, às vezes, vai só pelas horas complementares. E, realmente, é um momento de networking, né? É um momento de você conhecer outros profissionais. Então, é um momento de aproveitar. Mas, normalmente, tem muitos alunos que não aproveitam. A atividade complementar é algo que o aluno precisa fazer para se formar. Então, muitos ficam presos nisso. Mas você consegue juntar o útil ao agradável. Pô, eu já vou fazer aquele curso, já vou naquela palestra. Por que não aproveitar para conversar com o palestrante, para conversar com os professores? Eu gosto muito daquela frase que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Então, tem muitos amigos meus que se formaram comigo, que eram ótimos alunos, mas não participavam de nada extra classe. E hoje você percebe que isso falta. Falta habilidade de comunicação, saber se comportar em um evento, saber fazer networking. Porque, querendo ou não, o networking, ele abre muitas portas. É claro que ele não mantém a porta aberta, mas ele abre portas, ele facilita caminhos. Então, focar nisso é um momento importante também da faculdade. Legal. E agora, conversar um pouquinho com a Lorena, você já vem da arte, né? Você já é bailarina e tudo mais. E pra você, como é que foi? Entrar na faculdade, você já pensava em participar da Batoledo, em interagir ali com o pessoal da Atlética? Ou foi uma coisa assim que apareceu quando você entrou? Como é que foi? Bem, eu já conhecia essa parte que a gente não é ensinado isso na escola, de que a faculdade é diferente da escola. Ela não se trata somente das aulas. Ela se trata da parte acadêmica, das partes sociais e esportivas. Só que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha o pensamento de entrar na bateria ou na atlética. Por quê? Porque pela questão do tempo. Que, bem, eu treino, tenho foco em ser profissional, eu trabalho pra isso, e assumir mais uma responsabilidade era algo que não estava na minha lista. Mas eu consegui conciliar os horários, por também aquela pressão dos colegas de vai ser legal, vamos lá, tenta conciliar os horários. E eu fiz esse esforço e eu tô achando tudo muito legal, muito divertido, tá aprendendo um instrumento, aprendendo as músicas, tá tendo essa dedicação, foco, e também o que o Igor falou, de que a gente tá em contato dentro da bateria com pessoas muito distintas, de termos distintos, cursos diferentes, e que a bateria, também a atlética, elas vão te dar um repertório sociocultural muito importante para sua formação. É interessante porque eu via muitas pessoas falando assim, atlética, a bateria é festa, é farra. E eu sempre falava assim, pô, mas qual que é o problema disso? Por que você não pode conciliar os dois? Eu me coloco como exemplo. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, vinha treinar à noite, seja para os esportes da atlética ou para a bateria, que eu fazia parte dos dois, à noite, e dava tempo. Eu tinha excelentes notas, eu conseguia ir para as festas, ia para os jogos, participava dos shows da bateria. Então, é uma questão da pessoa saber realmente colocar na agenda dela tudo isso. Dá pra fazer tudo, e o que não pode é ter excessos. Então, eu vou só focar na parte acadêmica. Claro, é muito importante, mas só isso talvez vai te atrapalhar. Focar também só na bateria, focar só na atlética, focar só no caçulinha, talvez vai te atrapalhar um pouco. Então, saber ter esse equilíbrio. Eu vou pra aula, eu vou prestar atenção, eu vou estudar, mas ao mesmo tempo também eu vou participar das festas, eu vou conhecer as pessoas, vou fazer tudo que a faculdade me proporciona. Eu até aproveito para convidar o pessoal para assistir o nosso episódio sobre saúde mental. Legal. Que a gente gravou com a professora Fabiane Rizzo e com a aluna Isabela de Direito. E a professora Fabiane fala exatamente sobre isso, sobre o equilíbrio. A gente não pode só focar na vida acadêmica e também não pode focar só no extra, só na baderna. Pra equilibrar mesmo, pra ter os momentos de diversão, mas também ter aqueles momentos de foco. Perfeito. Pra sair bem na faculdade e também nos outros âmbitos da vida. E Lorena, esse contato com o pessoal da bateria, foi com alguém que você já conhecia da faculdade? Como é que foi? Calouros, também o pessoal ali que entrou junto com você na faculdade, como é que foi? Eu participei do trote, fornecido pela Atlética, e foi por ali que eu tive um contato com os veteranos, que muitas pessoas que participam da Atlética, elas também têm um contato na bateria. Então foi ali que eu comecei a conhecer todo mundo. Também frequentando as festas, como o Igor comentou. E como é que é esse mundo, extra sala de aula? Os ensaios, a programação de vocês, que às vezes vocês tocam aqui no intervalo, mas também vocês têm o compromisso de vocês fora. Como é que é essa vida? Bem, eu particularmente estou acostumada, e
eu só vou fazer um comentário sobre o que o Igor falou, que realmente é tudo uma questão de organização. Acho que essa é uma palavra-chave, de você ter o seu objetivo em mente e conseguir organizar tudo em volta dele, de não ter excessos. Isso. Então, você ter os seus horários de ensaio, poder vir aqui na Toledo, treinar as músicas em casa, porque aprender um instrumento não é fácil para todo mundo. Nem todo mundo tem facilidade com esse tipo de prática, de musical, ouvido. Então, você tem que dedicar o seu tempo para aquilo. E sempre é algo muito divertido, um ritmo de samba. E eu não tenho nada a reclamar, só incentivar. E como é que foi esse momento para aprender um instrumento? Você já sabia tocar algum ou foi o primeiro instrumento que você aprendeu? Qual que você toca, aliás, pra gente ficar por dentro? Por ser bailarina, eu tive facilidade e eu toco a caixa. E eu também já tenho experiências tocando outros instrumentos. Eu fiz 7 anos de conservatório no Jupira, tenho conhecimentos sobre violão e alguns outros básicos, né, que a gente pega na mão e sabe tocar, mas eu sei tocar violão. E muito legal, muito interessante. E Lorena, aqui a gente comentou também, né, sobre o equilíbrio, você também reforçou, e eu queria saber a importância para você em ter essa atividade extra, né, não é só ir lá, treinar e tocar. É importante para você também esse equilíbrio, essa organização, além, é claro, do balé também que você pratica. Quão é importante essas atividades extras para você ir também bem na faculdade? Acho que muito importante, porque como o Igor comentou, a faculdade não é sobre conseguir só os skills acadêmicos de informação, mas também algo muito importante quando você quer fazer um estágio, achar um emprego, ser um bom profissional, é saber lidar com pessoas. E estando na bateria, você consegue lidar com isso de um jeito mais divertido, descontraído, e que também vai te proporcionar momentos incríveis, como o Igor falou, que eu não tive a oportunidade de ir ainda que são as competições e os eventos esportivos. E agora eu queria que o Igor, como a Lorena ainda não tem essa experiência, depois ela volta nos próximos episódios, ela volta pra contar essas experiências em competições. Quem sabe? Eu queria que o Igor contasse essa parte também, com as competições que são fora de Prudente, tem que viajar. Como é que acontece, Igor? Bacana. Eu vou pegar o exemplo de Bogotá, então na Colômbia. É uma competição que ela parte de um grupo de estudos. Então, o grupo de estudo, para contextualizar principalmente quem nunca ouviu falar sobre isso, realmente é um grupo de alunos que são capitaneados, ali, são comandados por um professor ou alguns professores que discutem sobre determinado tema. Então, nesse caso, era direitos humanos. A gente tinha esses encontros semanais e íamos nos preparando para essa competição. Fizemos a inscrição, fomos aprovados e fomos nos preparando. Hoje tem um monte de competição que a Toledo vai, desde Washington, nos Estados Unidos, até em Bogotá, na Colômbia, mas nós fomos nos preparando. A Toledo dá sim uma ajuda de custo, mas é claro que depende muito também do aluno. Sim. Então, fazer rifa, a gente fez festa, vendeu livro, tudo que dava para fazer para arrecadar dinheiro, que era uma equipe de 10 alunos, então é bastante coisa, né? É um valor caro para ir para Colômbia. Na época ainda estava mais barato do que se a gente comparar com a realidade de hoje. Nós ficamos lá no hotel da competição, conhecemos pessoas da Argentina, do México, dos Estados Unidos, do Uruguai e participamos dessa competição. Como que funciona? Tinha uma fase de perguntas e respostas, então como se fosse aqueles game shows realmente. Aparece uma pergunta na tela, você responde se é A, B, C ou D, e você vai classificando. Então com base nisso as equipes iam se classificando e depois ia ou para repescagem ou para fase mata-mata. Então nós acabamos indo para repescagem nessa oportunidade. Eram 2 equipes, eram 10 alunos divididos em 2 equipes de 5. Uma foi direto para a fase de classificação e outra foi para repescagem, que é uma defesa oral. Então a gente tem que ir em espanhol, não tinha ninguém na equipe que falava espanhol, então nós ficamos a madrugada decorando o texto. Daí minha menção honrosa ao Henrique, que
decorou esse texto, não sabia falar espanhol e realmente ele decorou o texto para saber falar a pronúncia correta. E nós conseguimos passar da repescagem para a fase de grupos novamente, continuamos na competição, e aí começam esses confrontos diretos. Então é você defendendo, no caso do direito, né? Eu defendendo e você acusando e assim por diante. Então esse foi uma das competições. Outra competição que eu fui foi em Curitiba. Essa de Curitiba tem uma preparação prévia também. Nós fazemos um documento escrito, um memorial de defesa e de acusação, encaminhamos, e quando chega lá, eles dividem a gente no sorteio se você vai defender ou acusar. E aí começa a competição também cruzada um contra o outro, e os juízes definem se a defesa ou a acusação ganhou. Esse foi muito legal, que nós ganhamos a premiação de melhor memorial da competição. Então, disputando com todo o Brasil, nós ganhamos esse prêmio. Foi até um susto pra gente, nós não fomos tão bem na fase classificatória, na fase de embates, mas na hora da premiação eles chamaram a gente lá e foi aquela festa. Das competições que eu participei mais especificamente foram essas, mas tem também Washington, tem de Nuremberg, que é na Alemanha, então tem outras competições, todas têm esse mesmo modelo. A gente se prepara aqui na Toledo, os professores acompanham, os alunos que já foram, eles trabalham como mentores, dando o caminho, dando as instruções para preparar a próxima equipe. Então, se eu não me engano, para Washington já fazem 17 anos que nós vamos todos os anos, já ganhamos a competição, já fomos melhores oradores, melhor memorial de defesa, melhor memorial de acusação. Então, é uma competição que a Toledo já é tradicional. Sim. Semifinal pra gente fichinha, assim, fichinha, é coisa que acontece. Aí só não pode falar que é fichinha pro pessoal que tá se preparando pra próxima, exatamente, né? Vai colocar uma pressão. Mas tem que ter um pouquinho dessa pressão, assim, pro pessoal levar com seriedade. E é interessante que nós percebemos que as pessoas que participam disso, normalmente são pessoas que se destacam quando chega lá no mercado de trabalho. Com certeza. E em relação à Atlética, a Batoledo, o Igor, como é que eram as competições? Você participou dessas competições universitárias também? Como é que foi? Era muito legal, então você paga um valor, claro, para ir, que é o valor do kit universitário, você recebe a camiseta, abadá, caneca, ônibus, alojamento. Vai para uma outra cidade, tivemos jogos aqui em Prudente também, não é tão legal quando é em Prudente quando é fora, então você fica lá no alojamento normalmente é uma escola pública que cede o espaço para as faculdades, e leva seu colchãozinho inflável, seu colchão, joga no chão, arruma ele, e durante o dia, de manhã e à tarde são os jogos, então todas as modalidades, futebol, vôlei, basquete, handebol, xadrez, truco já teve também. Enfim, todas as modalidades possíveis. E à noite são as festas. Então, tem que também saber conciliar ali, porque já aconteceu o caso da pessoa extrapolar um pouquinho na festa e no outro dia não conseguir jogar. E é igual como se fosse um campeonato realmente. Então, eu jogava muito handball, eu era do time de handball. Então, fazia a fase de grupos, 3 contra 3, você joga 3 jogos. Quem tiver o melhor classificação passa para a fase do mata-mata. Então, em Ilha Solteira, que nós fomos também, nós ficamos em segundo lugar, foi a melhor colocação que o time de handball chegou. Foi muito legal, porque a gente jogou na semifinal para ir para a final. A gente jogou contra o time de Ilha Solteira. Então, é bom pro time da cidade, porque tem torcida pra caramba. Então, o ginásio de esportes estava aquela loucura. A gente ganhou, infelizmente, 2 dos nossos titulares machucaram. Eu machuquei também, mas consegui jogar, não precisei deixar de jogar, o que atrapalhou um pouquinho na final. Mas é uma experiência muito legal, pessoal torcendo, acaba um jogo, já vai... Então acabou o handball, eles já arrumam a quadra para ser o futsal, por exemplo. Então você já sobe pra arquibancada e já começa a torcer, a bateria lá o tempo todo tocando. É muito legal, pinta cabelo, pinta barba. Então, pra ir pra Sorocaba, eu não lembro se foi Sorocaba ou se foi própria Ilha Solteira. Eu lembro que eu deixei a barba crescer 6 meses. Meu Deus. Pintei a barba de azul, pintei o cabelo de azul e branco, então eu dividi azul e branco metade. E assim, o time inteiro tava
nesse traje. E foi, nossa, é muito, muito, muito legal. Você conhece as pessoas, melhor ainda, né? As pessoas da atlética, os atletas, as pessoas que não estão envolvidas com a atlética, não estão envolvidas com a bateria, elas podem ir também para os jogos. Os jogos, eles são abertos, inclusive indico muito que as pessoas vão nos jogos, é muito legal. Você conhece pessoas novas, pessoas diferentes. Nossa, é sensacional, uma experiência que eu indico para todo mundo. A Lorena ainda não participou, mas você tem essa expectativa de participar dessas competições, de tocar com a Batoledo fora de Prudente? Como é que tá esse planejamento para você? Bem, eu acho algo interessante, mas o que me preocupa na minha agenda são as minhas competições profissionais do parte do balé, que é a questão, como o Igor comentou, de dinheiro, de também escala, né? Às vezes coincidir, porque se eu viajar, eu não vou estar aqui para os treinos e isso é algo prejudicial, mas eu espero poder participar, ter uma oportunidade para ir nessas competições fora de Prudente, junto com a Atlética e com a bateria. Fechou. Não vai se arrepender. A palavra de quem conhece. Vamos agora então pra nossa roleta de opções? Sim. Provavelmente agora a roleta já tá aqui tampando a gente, tá? Pra quem tá assistindo. A roleta já tá na tela toda. Eu já tava procurando aqui, olhando pros lados. Cadê a roleta? Não deu tempo, mas eu tenho uma roleta gigante aqui, ó. Legal. Mas enfim, não deu tempo. Mas quem vai soltar pra gente a roleta é o Vitor, que tá ali cuidando das câmeras, tá ali por trás, na produção. E nós temos na roleta 6 categorias. Vou explicar pro pessoal de casa para eles entenderem. Uma é uma dica relâmpago, que vocês podem dar ou para quem tá nessa transição de ensino médio para faculdade, ou para quem gosta desse extras aulas, né? Uma história inspiradora. O terceiro é um erro comum, que também pode ser para os dois públicos. Quarto é uma atividade favorita. Aí o Igor pode citar o que ele gosta, a Lorena pode citar o que ela gosta também. Um livro recomendado, que é um livro para quem que possa ajudar nessa trajetória de uma vida acadêmica, ou algum livro que você leu e fala, cara, esse livro aqui é legal, exatamente, vale a pena. E o sexto é um desafio diário. Beleza. Pode ser? Sim. Quem quer começar? Eu posso começar. Então, gire a roleta, fazendo favor, Vitor. Vamos ver qual vai sair para o Igor. 4. Atividade favorita. Na faculdade, eu acho que na época da faculdade, a minha atividade favorita eram os treinos de handball. Eram tarde, a gente treinava das 10h30 à meia-noite, lá no PUM, que é pós-aula, né? Porque como a gente tem aula de manhã e à noite e à tarde o pessoal tá fazendo estágio, era o horário que tinha. Exatamente. Mas eu gostava demais, era um momento ali de descontração, de descontração e descompressão. Então, era um momento que eu gostava bastante na época da faculdade. Aproveitar e fazer uma propaganda pra UAT aqui, né? Que agora o treino pelo menos é aqui pertinho da faculdade. Exatamente. Você sai, praticamente atravessa a rua, já pode treinar. Já pode treinar. Não precisa atravessar a cidade, não precisa fazer nada. Fazer uma propagandinha pra UAT. E a Batoledo ensaia aqui no campo de futebol da Toledo, né? Campus. É bem pertinho, não tem problema nenhum. Vamos então agora pra roleta da Lorena? Lorena tá meio assustada, mas tá bom. Ela deu uma olhada assim. Vitor, gira a roleta fazendo um favor. Esperando a produção, dar o ok aqui, né? Esperar a produção. 2. Tô sem óculos, gente, pra enxergar ali é um problema. Uma história inspiradora. E aí você pode, se você quiser citar alguma história dentro do balé também, que faz parte dessa rotina sua há mais tempo, pode ser também, Lorena. Sobre a faculdade, eu acho que não tenho nenhuma história inspiradora ainda. Acho que tenho anos pra construir minha história aqui dentro. Mas a questão do balé não resumiria uma história, mas sobre objetivos. Acho que quem quer estar aqui na faculdade, seja também no colegial, é você focar no que você quer da sua vida e se dedicar àquilo. Então, acho que o meu momento, a minha história de inspiração é o que eu vivo, que eu me dedico para conseguir conquistar o que eu almejo. Que legal. Agora, acho que eu vou fugir um pouquinho do roteiro e vou perguntar um pouquinho sobre essa rotina de bailarina, Lorena, pra eles te conhecer também. Desde quando você pratica? Quais competições você já participou? O que você conta pra gente? Bem, eu pratico balé desde os 2 anos e meio até agora que eu tenho 17 anos. Fazendo a conta mentalmente. 15 aninhos só de prática. Só um pouquinho só. E competições, você já participou? Sim. Como é que é? Como é que é essa rotina? Porque, gente, eu não sei de balé, eu sou totalmente por fora.
Atualmente eu tenho aulas 4 dias na semana, à tarde, das 1h30 às 5 horas. Tá pega. É bem puxado, gente. 4 dias na semana, vai. Sim, e trabalho com grandes profissionais na cidade. É o Gurel, Cecília Kersh, grande bailarina internacional. Que legal. O marido dela, o Pedro. E atualmente eu tô na Camerata Escola de Música e Dança. Em competições, a gente sempre tá indo pra competições. A gente acabou de voltar. Final de semana do dia 8, dia 9. Legal. Recente, A gente bem foi recente. pra Arapongas. Eu também tinha ido pro Rio de Janeiro, mês passado, participar do Festival Finganite. E a gente vai agora, em julho, pra Caraguatatuba, no Festival Internacional Dançar a Vida, da Promodança. E a gente sempre tá indo pra festival. Também fui pra Barra Bonita esse ano. Que legal. Eu até Diferente. perco as datas. Mas muito E legal. na questão de que aqui na cidade, aproveitando pra comentar, vai abrir uma companhia profissional. A gente tá tentando, fazendo os esforços pra isso, que é o BCPP, o Bala da Cidade de Presidente Prudente. E tanto que vai ter uma mostra competitiva no Parque Shopping dia 29 e 30. Então, De junho. Ou desse julho. mês, junho. Junho. Tá aí pra já então, galera. inaugurar o Balé da Cidade. Que Então, legal. E você vai estar lá. sim, eu tô participando como estagiária, inicialmente. Que legal. Muito bacana. Conhecer esse lado dos alunos também, né? É, Que muito normalmente é um legal. lado que a gente não conhece. E saber conciliar as aulas. Não sei se você faz estágio atualmente. Ainda não tenho oportunidade. Estágio, balé, apesar de você não estar fazendo ainda, com faculdade, com estudo, com a vida pessoal também, porque é uma coisa que a gente precisa se preocupar, é muito interessante, né? Eu lembro que na época da faculdade os meus amigos brincavam assim, tem algumas pessoas que parece que não tem 24 horas o dia, tem mais. A Lorena é A um Maria, casos. a Lorena Eu é um queria que desses tivesse. casos, não é? Porque realmente a questão de você saber priorizar e se Sim. organizar, então muito bacana. Sim. E ela Sim. cita como uma história inspiradora e é realmente, né? Exatamente pra esse pessoal que fala que tem alunos que têm horas a mais, porque pra dar conta de tudo isso, pra cabeça tá em dia também é difícil, gente. Não é fácil, não. Ó, já passamos de 30 minutos de gravação, então a gente vai encaminhando pro final. Fechou? Beleza. Igor, então deixa um recado final, uma dica final pra quem tá passando por essa transição, ensino médio, faculdade, quem também quer procurar esses contatos aí, pra quem quer conversar. Se você quiser falar pra aquela câmera aquela lá, ali, tá. isso, melhor Bom, ainda. pessoal, seguindo pro final então, deixar minha, vamos dizer assim, minha orientação pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu espero que a jornada que eu tive, que a Lorena contou também, que ela ainda vai ter aqui Sim. dentro da Toledo, motive vocês a se profissionalizarem, procurarem a educação como um meio realmente de facilitar a jornada de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, podem chegar na secretaria aqui e falar, eu vi o podcast, o Igor falou que eu posso vir falar com ele. Pode me chamar, o pessoal da secretaria me chama, eu sento com vocês, eu converso, seja para ajudar vocês a decidirem qual curso vocês querem fazer, mesmo que não seja um curso que tem aqui na Toledo, eu tô super à disposição. E caso vocês já estejam matriculados ou venham a se matricular e me ver nos corredores, eu vou dar aula para os alunos de primeiro ano, né? Sim. Então, me vê em sala de aula, me chama e fala assim, eu vi você lá no podcast, me ajudou bastante nesse momento de transição, que com certeza eu vou ficar muito feliz. Então, acho que minha mensagem final é: vejo você daqui a alguns meses. Isso mesmo. E agora a Lorena também. Uma dica, uma mensagem pro pessoal que tá entrando na faculdade e que quer aproveitar esses momentos extras também. Bem, a minha dica seria foco, organização de disciplina. Eu acho que, resumindo o que a gente comentou nesse episódio, de Perfeito. que a organização ela vai te dar portas para aproveitar todos os âmbitos e todas as oportunidades que a faculdade tem para te oferecer, seja em questão social, cultural e acadêmica. Então, aproveita essa oportunidade, porque nem é sempre que a gente pode estar em contato com pessoas que... É o famoso networking, né? Ter isso aí. as portas abertas para você. Então Bom. foi isso. Eu agradeço muito a presença do Igor, a presença da Lorena.
Qualquer tema novo, nossa, vamos levar podcast? Podem me apresentar que a gente traz também. Esse, infelizmente, foi nosso último episódio da primeira temporada do Facu em Foco. Mas é claro que teremos outras temporadas pra gente debater ainda mais assuntos que são interessantes nesse mundo universitário. Legal. E tem muito conteúdo aí pra trás interessante. Saúde mental, a importância do ensino superior no currículo, internacionalização. Tem muito assunto interessante pra que a gente debateu nessa primeira temporada. Muito obrigada, Igor. Imagina, eu que agradeço pelo convite, espero voltar para as próximas temporadas. Pode deixar que a gente te chama. Muito obrigada também, Lorena. Muito obrigada pelo convite, igualmente. Espero poder aproveitar tudo que a gente comentou nesse episódio. Muito obrigada a você que acompanhou essa entrevista completa, seja pelo YouTube ou outras plataformas. E a gente se vê na próxima temporada do Facu em Foco.